prezado servo do Ministério da Tesouraria, você é muito bem-vindo à nossa capacitação online. Muito obrigado por ter tirado parte dessa tarde do Senhor para estar sendo treinado, capacitado para melhor fazer o trabalho no Ministério da Tesouraria. Nós teremos, durante a programação, algumas palestras, algumas instruções e pessoas nos ajudarão nisso. Eu já vou dar uma introdução para você do que nós teremos nessa tarde. Teremos um tutorial feito pelo Anderson, que é um tesoureiro de igreja. Nós teremos também a explicação do Tesoureiro Nota 1000, versão 2018. Nós teremos também a fala do pastor Volney, ele é o nosso líder lá na União Sudeste, ele vai trazer um seminário para nós, para a nossa meditação, para o nosso crescimento. Nós teremos uma saudação do nosso presidente e nós teremos também alguns clipes que envolvem segurança na sua igreja. A Divisão Sul-Americana está muito preocupada com a questão de segurança nas igrejas e alguns clipes da nossa corretora ARM foram preparados para você poder ver e aprender nesse momento. Eu quero apresentar para vocês, nesta hora, esse livreto. É um manual, é o novo manual de tesouraria das nossas igrejas. Foi preparado com muito carinho para tesoureiros experientes, para tesoureiros não tão experientes e também para tesoureiros que estão começando. Aqui você vai ter todas as informações necessárias para fazer um bom trabalho na tesouraria da igreja. Lembrando que a tesouraria da igreja não envolve apenas questões denominacionais. Nós temos que ter cuidado com as implicações que temos a ver com tributos, impostos, notas fiscais, com o governo federal, porque nós temos que prestar conta e nós temos todas as explicações aqui. Durante o programa, se você tiver alguma dúvida com relação a qualquer situação que será aqui exposta, o WhatsApp vai estar passando aí na sua tela e você poderá fazer o quê? Fazer o seu contato para esclarecer dúvidas. Lembrando que este manual, eu imagino que você já tenha ele em suas mãos. Todavia, se você ainda não o tem, por gentileza, procure com o seu pastor distrital que ele já levou para entregar para você. Tá bom assim? Nesse momento, para começar de vez, quero convidar o nosso presidente, o nosso novo presidente, o pastor Luiz Mário, para dar uma saudação para você que trabalha nesse ministério. Olá, pastor Daniel, tudo bem? É uma honra poder estar aqui participando desse encontro de tesoureiros, esse grupo especial da igreja que cuida dos bens da igreja, que cuida daquilo que é de muito precioso, que são os recursos da igreja. E eu quero felicitar a você por sua dedicação. Meu nome é Luiz Mário, eu estou chegando para trabalhar na Associação Espírito Santense, no lugar que o pastor Irã ocupava. Quero pedir a sua oração, quero dizer que estou feliz pela oportunidade que a igreja nos oferece. Quero pedir que você interceda por nós, para que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria para podermos avançar, para podermos empregar os recursos da igreja da melhor maneira possível, para alcançar o máximo de pessoas possível para o reino dos céus, para a salvação. Vamos juntos, ore por nós, que Deus abençoe o seu treinamento. Pastor Daniel, que Deus o use de maneira poderosa. Um abraço para todos vocês e muito em breve vamos nos encontrar aí de maneira pessoal, nas igrejas e também nos encontros. Algumas pessoas acham que o lugar de adoração a Deus não precisa de um seguro patrimonial, mas consciência preventiva é uma característica de quem lidera. Olha o exemplo do irmão Silva. Ele é líder da igreja e sabe que a congregação precisa estar preparada para os bons momentos e também para aquelas ocasiões inesperadas. Mas como fazer uma programação eficiente de segurança e administração de risco na sua igreja? Comece pensando sobre o que poderia ocorrer como consequência de uma situação adversa. Em seguida, faça uma autoinspeção respondendo algumas perguntas. Existem placas indicando as saídas de emergência e a capacidade máxima de cada espaço da igreja? Os equipamentos de segurança contra incêndio estão funcionando devidamente? Se estiver tudo ok, parabéns! Agora preste atenção nessas dicas. Tapetes e pisos molhados são uma causa muito comum de quedas. Durante a limpeza, coloque placas sinalizando que o piso está escorregadio. Nada de fios elétricos na área de passagem de pessoas. Nas rampas e escadas, instale corrimãos e dê mais atenção ao tanque batismal. Nele deve ser instalado piso antiderrapante por dentro e por fora. Na hora do batismo, use o microfone sem fio para evitar choque elétrico.
E quando o tanque não estiver sendo utilizado, mantenha-o limpo com acesso limitado. E os pais não devem perder os filhos de vista. Lembre-se de guardar itens combustíveis bem longe de equipamentos elétricos e evite o uso de velas em decorações e encenações. E aí, anotou todas as dicas? Antes de ir embora, observe se as portas e janelas estão bem trancadas. Verifique se os equipamentos portáteis estão devidamente guardados e cheque o sistema de alarmes e câmeras de segurança. É assim que o irmão Silva demonstra cuidado e amor por aqueles que frequentam a casa de Deus. Lembre-se, prevenir é investir no cuidado das pessoas e na segurança do patrimônio da igreja. Muito obrigado, pastor Luiz Mário, pela sua saudação para os servos do Altíssimo Todo-Poderoso que atuam nesse importante ministério que é o Ministério da Tesouraria. Nós teremos agora um seminário preparado especialmente pelo nosso líder da nossa união, o pastor Valnei Porto. Ele preparou um seminário para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Preste bastante atenção, por gentileza. Tesoureiros e tesoureiras da Associação Espírito Santense, é um prazer e um privilégio estar aqui participando deste treinamento com vocês. Minhas primeiras palavras são de gratidão pelo grandioso trabalho que vocês realizam em prol da causa de Deus aqui neste campo, Associação Espírito Santense. Que Deus continue usando a cada um de vocês nesse trabalho tão especial, tão sagrado. Sabe, eu sempre tenho dito que o trabalho da tesouraria de igreja nós podemos comparar a uma construção. E nesta construção, este trabalho da tesouraria, nós podemos comparar a um alicerce, a estrutura, as vigas da construção. Tudo isso é que dá sustentação a esse prédio, a esse edifício. E assim também é o trabalho do tesoureiro de igreja na igreja local. Vocês dão sustentação à pregação do Evangelho. Quando a tesouraria é bem feita, bem realizada, com equilíbrio, a igreja local tem também recursos para aplicar na proclamação e na pregação do Evangelho. Da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Quando a tesouraria de igreja não é bem controlada, nós temos deficiência e falta de recursos para a pregação do Evangelho. Neste treinamento, eu gostaria de passar com vocês algumas características fundamentais do tesoureiro e da tesoureira de igreja. O primeiro que eu destaquei é ser capaz. Êxodo 18, 21. Ali nós encontramos a citação dizendo assim: procura dentre o povo homens capazes. Olha só, o texto mesmo diz procura. Se fala procura, é porque não é fácil de encontrar, não é mesmo? Procura. Ou seja, nós temos poucas pessoas com capacidade para servirem com dedicação, com comprometimento, homens capazes. E você, tesoureiro, e você, tesoureira, que está me assistindo neste momento aí da Espírito Santense, vocês foram escolhidos porque são homens e mulheres capazes, comprometidos com a pregação do Evangelho. Nós encontramos também a segunda citação em Êxodo 18, 21, que diz assim: homens tementes a Deus, homens de verdade. Olha só, de verdade quer dizer que não é falsificado, é genuíno, verdadeiro, é aquele que fala, que age sempre com a verdade. Todos os dias, em tudo que faz, em tudo que realiza, age com verdade. O terceiro texto que nós encontramos é Atos 6, capítulo 3, de boa reputação. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Sabe, reputação é o que as pessoas pensam sobre você, sabem sobre você, falam sobre você. E é importante a reputação? Sim. Mais importante do que a reputação é o caráter, é o que Deus conhece ao seu respeito, é o que Deus sabe de você. Mas a reputação também é importante. Nós precisamos ser honestos e parecer honestos, agir com equilíbrio, como diz o texto, cheios do Espírito e de sabedoria. Olha que maravilha! Alguém olhar para você e dizer: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, ele ou ela é cheio do Espírito Santo e é uma pessoa sábia. Sabe, agir com sabedoria é alguém que age com equilíbrio, com bom senso. E o tesoureiro, a tesoureira, precisa agir assim, sempre com bom senso, com sabedoria diante da congregação. E a igreja precisa de homens e mulheres assim.
Um outro ponto, nós encontramos em Êxodo 18, 21, homens e mulheres que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000. Olha só, para que você possa ser um tesoureiro verdadeiro, equilibrado, com bom senso, você precisa aborrecer a avareza. A avareza é aquela pessoa que tem um amor excessivo ao dinheiro, um miserável. E o tesoureiro ou tesoureira de igreja não pode agir dessa forma. Nós precisamos controlar as finanças, sim, da igreja, com equilíbrio, tendo uma reserva, agindo para atender a todos os departamentos da igreja, mas com equilíbrio, sem avareza, sem amor ao dinheiro. O dinheiro é um meio para nós executarmos o programa da igreja. É um meio de nós pregarmos o evangelho, nada mais do que isso. Então nós precisamos agir desta forma, né? Precisamos ter homens e mulheres que realmente aborreçam a avareza. O outro ponto é, 1 Timóteo 4, 12, 13, 16, ser exemplo dos fiéis. Olha o que nos diz o texto sagrado. Torna-te exemplo dos fiéis. No quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu, como tesoureiro, eu preciso dar o exemplo, não é mesmo? E o exemplo precisa ser em todos os aspectos da vida, naquilo que eu falo, na maneira que eu falo, como diz o texto, na palavra, no procedimento, nas minhas ações, na maneira pela qual eu me coloco, no meu comportamento, na maneira como eu ajo diante da congregação. Eu tenho que ser um exemplo. E o texto é bem mais amplo, fala também no amor, na fé e na pureza. Eu preciso fazer as coisas impulsionado o quê? Pelo amor às pessoas, agir como Cristo agia aqui na terra. E na continuação, nós encontramos aqui em Tito 2:1, dizendo assim, ora, torna-te pessoalmente o quê? Padrão de boas obras. O que é um padrão? O padrão é aquilo que serve de modelo. As pessoas olham e dizem assim, realmente isso aqui é um padrão, isso é um modelo, eu preciso seguir. Então o tesoureiro, a tesoureira precisa ser assim, né? Um padrão, um modelo, um molde a ser imitado. O apóstolo Paulo falou assim, sede meus imitadores como eu sou o quê? De Cristo. Então nós precisamos agir como padrão, como modelo, para que as pessoas que estão ao nosso redor queiram nos imitar. É assim que nós devemos agir, né? E aí em Provérbios 13:19, nós encontramos assim, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Sabe, meus amigos, tesoureiros e tesoureiras, nós falamos, nós pregamos, nós instruímos a igreja, mas nós precisamos ser o quê? Fiéis. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós falamos primeiramente na nossa vida. Então, as primícias de tudo aquilo que eu tenho, do que eu sou, do que eu faço, eu preciso colocar em prática primeiro na minha vida. E o texto fala, com as primícias de toda a tua renda. Então eu preciso colocar em prática, para depois poder falar e pregar deste tema tão especial. E aí nós encontramos então algumas citações também do Espírito de Profecia, né? Uma delas está aqui em Testemunhos, volume 7, página 246, diz assim, o Senhor deseja que inteligentes homens de negócios integrem-se à sua obra. Olha só, não é qualquer homem, não é qualquer pessoa, homens inteligentes, sábios, para cumprirem o propósito e trabalharem pelas finanças da igreja. E Testemunhos, volume 5, página 276, diz assim, necessitam-se administradores financeiros em todos os ramos da obra, para que ela possa ser levada avante com energia e sistematicamente. Olha só, em todos os ramos nós precisamos de pessoas habilitadas para pregar o evangelho com o quê? Com energia, para que a obra possa ser levada avante. E aí na continuação, nós temos agora um outro texto de Neemias 13:13, que diz assim, porque foram achados fiéis e se ele encarregou que eles repartissem as proporções para seus irmãos. Olha só, por que foram escolhidos para repartir as porções? É porque primeiro eram fiéis. Sabe, se você foi escolhido na Espírito Santense para ser um tesoureiro ou uma tesoureira, é porque você foi encontrado fiel diante de Deus e diante da igreja. E aí, continuando, nós encontramos aqui um outro texto que fala assim, não façais nada secretamente, sede claros como o dia, verdadeiros com os vossos irmãos e irmãs, lidando com eles
como desejais que Cristo lide convosco. Olha que texto maravilhoso, fantástico, né? Inspirado por Deus. Não façais nada secretamente. A responsabilidade de vocês é muito grande. Então, sejam verdadeiros, corretos, com irmãos e com irmãs, lidando com eles como desejais que Cristo lide com vocês. Essa deve ser a nossa ação, né? Como que eu gostaria que Cristo agisse comigo? É desta forma. Então é assim que eu vou lidar com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Amigos e amigas, muito, muito obrigado pelo trabalho que vocês realizam. O meu grande desejo é que um dia, quando Cristo voltar, Ele recompense a cada um de vocês. E não tenho dúvidas que Ele fará dessa maneira. Quando nós chegarmos aos céus, nós vamos ver pessoas que estarão lá, fruto do nosso trabalho, fruto do seu trabalho. Que Deus possa abençoá-lo. Que naquele dia, todos nós possamos estar prontos e preparados. E que possamos encontrar lá, junto à árvore da vida, quando Cristo voltar a este mundo. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Queridos, é chegado o momento em que nós vamos adorar o nosso Deus, devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. O ofertório, uma joia incrustada na doxologia, um complexo ritual cercado de tradições e expectativas. O momento dos pequenos constrangimentos, um momento de entrega, sim, mas também um momento que entrega. Afinal, é quando fica evidente o quanto o homem precisa ter controle das situações. Por favor, os diáconos, passem as salvas. E é nesse momento em que o homem tradicionalmente mostra para si e para os outros o quanto é senhor daquela situação potencialmente embaraçosa. No ofertório, entre dízimos, ofertas e discursos de fidelidade e gratidão, o que brilha mesmo é o poder de fogo. Grana, money, cash, bufunfa, ali é tudo ou nada. Assusta um pouco, né? Mas isso é simplesmente um bando de humanos fazendo humanice. Fazer o quê? Somos competitivos. Quem dá mais, manda mais, é mais bem visto, mostra que pode e, se pode, deve. Entendeu? É assim. Dúvida? Provai e vede. Irmãos, agora que nós realizamos aquilo que nos foi orientado, Falta de instrução não foi. Cristo deixou bem claro, no ofertório, menos é mais, desde que seja de coração. Não é uma vitrine do poder humano, do controle das situações. O momento é de devolução, gratidão e entrega. Quando a soberania de Deus é exaltada e o homem reconhece o quanto depende dela, e não o contrário. Já percebeu que no momento do ofertório, muitas vezes somos levados a esquecer que o mesmo Jesus da cruz é o Jesus que nos observa hoje, aqui e agora? E aí nós pecamos. Pecamos em gestos de desprezo, indiferença, e até mesmo de autossuficiência. Infelizmente, também somos levados a esquecer que, assim como o louvor, a oração e até mesmo o sermão, o momento do ofertório também é um momento sagrado que pertence à adoração. Parece extremo, mas é tênue a linha que separa o ofertante abastado e chamativo daquele que apressadamente e vergonhosamente tenta encontrar em sua carteira ou bolsa aquilo que restou ao longo da semana e está prestes a se tornar uma oferta. Muito ou pouco não é essa a questão. O problema não é a quantidade do que vai ser ofertado, e sim a intenção do ofertante. Por exemplo, a Bíblia relata a história de uma simples oferta de uma viúva pobre.
que foi aceita por Deus. A oferta dela era melhor? Humanamente falando, não. Mas aos olhos de Deus, sem dúvidas. A questão é que você, ao ofertar, não deve fazer por obrigatoriedade. Mas é um grande momento onde você pode dizer para Deus: Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me concedido, mesmo sem eu merecer. E aí, o infinito e poderoso amor de Deus faz com que Deus aceite a pequena e simples parcela que você pode oferecer. Olá, é um prazer estar com você, tesoureiro, tesoureira de igreja, que faz parte do Ministério da Tesouraria da Associação Espírito Santense, para mais este treinamento. Hoje nós vamos falar especialmente do trabalho do tesoureiro da igreja na igreja local. Você deve ter em suas mãos aí o novo manual de tesouraria. Este manual ele vai te ajudar a contabilizar, organizar, controlar e administrar as finanças da igreja. Vamos então abri-lo na página 5. A página 5 deste manual contém um roteiro onde o tesoureiro, seguindo, facilitará todo o processo da rotina semanal da tesouraria. Primeiramente, nós vamos abrir os envelopes que são recolhidos e entregues ao tesoureiro semanalmente. Ao fazer a abertura deste envelope, nós vamos conferir se o que está em espécie é o mesmo que está escrito no comprovante de entrega. Este comprovante de entrega não pode conter rasuras. Então, se houver alguma dúvida ou divergência nos valores, é necessário entrar em contato com o doador e pedir que ele faça um novo preenchimento de um novo comprovante de entrega. Assim que nós fazemos essa conferência, é necessário separar o dinheiro dos comprovantes de entrega, porque assim facilitará o trabalho do tesoureiro na contabilização das remessas. Separado o dinheiro do comprovante de entrega, o dinheiro nós vamos depositar na conta bancária da igreja e ficar em mãos apenas com o valor necessário para as despesas da semana. O comprovante de entrega, então, nós vamos utilizá-lo para as contabilizações. Vamos agora à parte prática do sistema. Basta entrar na internet, digitar www.acmsnet.org, clicar em Enter, que logo veremos para a parte inicial do sistema. Nessa parte, basta colocar o usuário e senha para entrar no sistema. Caso você seja um novo tesoureiro e ainda não tenha o seu usuário e senha, entre em contato conosco na associação por telefone ou por WhatsApp, para que nós possamos providenciar seu usuário e senha. Esse usuário ele é individual, então não é bom que seja emprestado para outro utilizar. Se for necessário, nós podemos criar um usuário para o vice-tesoureiro para te ajudar na rotina da tesouraria. Ok, agora vamos entrar ao sistema. Nós vamos agora para a tela mais utilizada pelo tesoureiro de igreja. Nós vamos aqui entrar no menu Tesouraria, Doação. Essa parte da tela, ela mostra toda a rotina que o tesoureiro de igreja tem na semana. Nós temos aqui o espaço para abertura de um novo pacote, verificação dos depósitos vencidos, digitação das despesas e, por fim, o ícone de gerar a remessa. Vamos, então, abrir um novo pacote. Assim que clicar no abrir pacote, vem para essa tela. Nessa tela, nós temos a data do sábado que iremos digitar, a moeda vigência no país e a descrição do pacote. Essa descrição ela pode ser editada de acordo com a necessidade da igreja. Clique em gravar e logo o sistema te arremeterá para esta tela. Nesta tela nós temos alguns ícones, nessa partezinha aqui do pacote, que muitas vezes sua funcionalidade é desconhecida. O primeiro ícone, o lápis, ele é para editar. Nesse campo nós podemos editar a data e também a descrição do pacote. O segundo ícone é uma lixeirinha, onde pode ser apagado esse pacote, caso seja digitado equivocadamente, desde que não hajam doações.
O terceiro ícone, esse tecladinho, ele é o ícone mais utilizado nessa parte do sistema. Vamos clicar e nele nós iremos para a tela de cadastro das doações. Nós temos alguns perfis diferentes de doadores. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada perfil. Nós temos o doador anônimo, aquele que, ou doador casual, que é aquele doador que está passando pela sua igreja, faz uma doação ou devolve o dízimo neste momento. Então, agora nós vamos digitar um caso, um recibo, uma doação neste caso. Para isso, basta clicar em avulso, abrirá o campo doador, onde você pode colocar o nome da pessoa que fez a doação. Se ele deixou algum e-mail anotado, basta escrever aqui na opção e-mail, para que ele possa receber esse recibo por e-mail. Na opção de verba, basta vir nessa setinha do lado direito e escolher qual é o tipo de doação que o doador está fazendo. No nosso caso, dízimo. Digitar o valor. Pode clicar em Enter 2 vezes para gravar a verba e outra vez para gravar o recibo. Um outro perfil de doador que nós temos é aquele doador que é membro de alguma igreja, é batizado na igreja adventista, porém não frequenta esta igreja. Para isso, existe uma forma de cadastrar a doação e essa doação também fica no histórico deste doador. Vamos então para o menu Membro, Pesquisa Novo. Se você clicar com o botão direito do mouse e clicar na primeira opção, ela vai nos abrir a tela de pesquisa. Nós vamos trabalhar com esses dois links, o link da doação e o link de pesquisa. Aqui basta escrever o nome do doador, no nosso caso, o Anderson Rodrigues Dias, desmarcar a opção local e clicar nesse botão direito azul, pesquisar. O sistema, ele fará uma busca em todo o banco de dados da divisão sul-americana e, independente da igreja que ele frequenta, toda essa doação será registrada no histórico dele e ele terá como opção estar recebendo também esse recibo por e-mail. Aqui nós encontramos, basta copiar esse código de membro aqui, você pode selecioná-lo com o mouse, clicar com o botão direito, clicar em copiar. Vamos voltar aqui para a aba de doação, clicar com o botão direito no doador e colar. Aqui basta clicar em Enter, que o sistema estará buscando este doador da igreja dele para lançar esta doação. Aqui já vem com o e-mail dele. Se o membro tem um e-mail cadastrado no ACMS, esse e-mail ele fica na funcionalidade de recebimento dos recibos. Vamos escolher a verba de doação, dízimo, digitar aqui o valor da doação. Clicar Enter, Enter de novo para gravar verba, mais uma vez para gravar recibo. Um outro perfil de doador que nós temos são aqueles doadores que são sistemáticos, porém eles ainda não foram batizados na igreja adventista. Como o nosso sistema trabalha com o banco de dados da secretaria, até o momento não era possível estar fazendo esse registro. Agora nós temos o registro de interessado. Para isso, basta vir aqui na aba da pesquisa de membro e nós vamos agora clicar nesse ícone laranja, novo interessado. Aqui, o sistema nos arremeterá para uma tela de pesquisa, onde você pode estar escrevendo o nome da pessoa, do interessado, clicar em pesquisar. Mais uma vez, o ACMS fará uma busca em toda a divisão sul-americana para ver se esse interessado já não está cadastrado por outra igreja. E assim, seria o aproveitamento do cadastro. De outra forma, este membro não foi encontrado. Nós vamos então aqui, clicar no botão verdinho, não encontrado, que o próprio sistema arremeterá para a tela
onde nós vamos fazer o cadastro deste interessado. Nós precisamos de preencher apenas os campos onde possuem asterisco. Vamos para o final da tela, clicar em gravar. E assim, este interessado já está pronto para receber todas as suas doações, todo o seu histórico de doações. Vamos voltar então na parte de doação e passar para o terceiro perfil de doador. Este perfil de doador é o doador mais comum que nós temos, que é o doador que é membro da igreja. Então, basta começar a escrever o nome do doador, que o próprio sistema já buscará todos os dados, inclusive com o e-mail, caso tenha o cadastro do e-mail na ficha de membro. Vamos escolher aqui a verba, novamente digitar o valor da doação, Enter para gravar a verba, Enter. Nesse caso, nós vamos fazer uma doação de um pacto também. Então, nós vamos aqui escolher qual é a verba que nós vamos estar trabalhando. No caso da verba de pacto, é a verba de número 19. E vamos colocar o valor do pacto, clicar em Enter para gravar a verba e agora sim em Enter para gravar o recibo. Desta forma, todas as doações da semana estão digitadas. Vamos voltar então aqui para a aba de pacotes do lado esquerdo da nossa tela. E aqui nós temos algumas outras opções que devemos seguir alguns passos antes do fechamento do pacote. O primeiro passo é verificar se todas as doações elas foram digitadas corretamente. Então, vamos aqui para o ícone de conferência. O sistema está abrindo o ícone de conferência e aqui nós vamos ver pelo relatório quais foram os doadores, se estão digitados de forma corretamente e se os valores e verbas de ofertas ou dízimo foi também digitado corretamente. Sendo digitado corretamente, feita a conferência, nós podemos prosseguir. O próximo ícone, esse cifrãozinho que tem aqui no sistema, ele tem a sua funcionalidade pouca conhecida. Esse cifrão, ele serve para o cadastro daquelas doações que são feitas em depósito bancário. Você tira o recibo normalmente, como é tirado nas doações comuns. Após tirar o recibo, vamos clicar no cifrãozinho e aqui no botão direito em novo depósito. Este novo depósito te remeterá à tela onde será feito o cadastro. Escolha qual foi a conta do depósito, a data do depósito, o valor feito deste depósito. A descrição, nós podemos colocar aqui a data do depósito. No nosso caso aqui, o depósito foi feito dia 19 de janeiro. E também pode ser colocado aqui o nome do doador que fez o depósito. Clique em gravar e esta doação já estará no seu relatório de movimento financeiro e vinculada a este pacote. Antes ainda de fechar o pacote, é necessário que o tesoureiro de igreja tenha em mãos o extrato bancário. Nesse extrato, analise e veja se tem algum depósito de origem desconhecida. Caso haja um depósito de origem desconhecida, nós precisamos cadastrá-lo em depósito não identificado. Assim, o nosso saldo bancário e o saldo de caixa ficará correto. Vamos então ao menu Movimento Financeiro, Depósito não identificado. Esta tela de depósito não identificado é só entrar aqui em Novo, com o botão no lado direito da tela, clicar em Novo, e o sistema te remeterá à tela de cadastro do depósito não identificado. Então, nós vamos aqui escolher qual foi a conta bancária, qual foi o banco que foi feito o depósito, deixar a data, colocar aqui o valor do depósito. No histórico, colocar também a data do depósito. Depósito aqui, dia 19 de janeiro. E clicar em gravar. Nós voltaremos agora
a tela de doação para prosseguir com o encerramento. Vamos entrar aqui em Tesouraria, Doação. Voltar para esta tela e verificar se tudo está pronto para o fechamento da remessa. Caso este doador se identifique, o doador do depósito não identificado, nós vamos entrar aqui nesse ícone onde tem um clips, clicar para vincular esta doação ao pacote. Para fazer o vínculo, basta clicar, escolher qual foi a doação que foi identificada no momento e fechar a tela para que esse depósito também seja vinculado ao pacote. Depois de fazer isso, nós podemos fechar o nosso pacote. Então, é só vir aqui no ícone onde tem um cadeado, fechar pacote, confirma o fechamento do pacote, ok. Nós já vimos que está tudo correto, já foi analisado todas as doações. E o sistema agora me mostrará esta tela diferente com outros ícones. Aqui nós teremos a possibilidade de imprimir os recibos de doação e também os organizadores. Este daqui é um organizador. É importante que ao imprimir, cole o comprovante de entrega aqui, porque isso será guardado, arquivado por muito tempo na associação. É interessante colar, não grampear, porque o grampo ele pode enferrujar e a gente perder o comprovante de doador. E nós podemos também aqui, ó, imprimir o recibo que será enviado para o doador. Agora, nós estamos com as nossas digitações feitas, digitação de remessa, tudo certinho, tudo feito, organizador impresso e também os recibos impressos para devolução para o membro. Nós vamos então à digitação das despesas. Para digitar a despesa, basta vir nesse ícone verde que fica logo ao lado direito da tela, clicar nele e o sistema te levará para a tela de lançamento de despesa. Aqui você pode pesquisar se houver alguma despesa já digitada no período ou vir aqui no ícone novo, no botão no lado direito da tela, e escolher aqui o departamento que é responsável por aquela despesa, escolher a verba que será lançado, colocar aqui a data do cupom fiscal ou nota fiscal, o valor, o tipo. Nós temos aqui os tipos que são aceitos pela nossa legislação, número da nota, empresa, descrição. Feito toda essa parte de digitação, nós vamos passar para a parte de pagamentos, onde aqui nós vamos escolher qual foi o tipo de pagamento, a data do pagamento, se o pagamento foi um pagamento que foi pago por cheque ou débito automático pelo banco ou caixa, incluir o valor, a descrição, incluir item e gravar. Dessa forma, nós vamos ter terminado a digitação da despesa. Porém, antes de trabalharmos mais na digitação da despesa, existem algumas dicas importantes que o tesoureiro precisa estar atento para que tudo ocorra de forma correta. A despesa da igreja, ela precisa de estar toda com comprovantes legais. Os comprovantes legais aceitos por nossa legislação, nota fiscal ou cupom fiscal. A nota fiscal precisa estar em nome da associação e com o CNPJ da associação. Nós não podemos contabilizar a nota fiscal que não esteja com esses dados corretos. Essa nota também precisa estar dentro do período de competência. Período de competência é dentro do mês vigente. Por exemplo, estamos em janeiro, a nossa nota tem que ser do mês de janeiro. Assim, nós podemos fazer a contabilização de forma correta e também assinada pelo líder do departamento que efetuou ou autorizou aquela compra. Verificando esses itens, estando tudo correto, podemos prosseguir então com a nossa digitação de despesa. Outro fato a ficar atento é a questão do cupom fiscal. O cupom fiscal ele pode estar sem estar com o nome da associação e CNPJ, desde que não esteja cadastrado com nome e CPF de pessoa física. Então, deem uma olhadinha para que a gente possa
contabilizar de forma correta e a associação não devolva essa despesa. Quanto à prestação de serviço, qualquer tipo de prestação de serviço que seja feito para a igreja, é necessário, antes da contratação, ligar para a associação para que vocês possam ser informados qual a melhor forma e como proceder. Por exemplo, um microempreendedor individual, ele sai mais barato para a igreja. Então, vamos dar preferência para esse tipo de prestador de serviço. E também existe um formulário que deve ser preenchido para que nós possamos fazer o recolhimento de todos os impostos. Então, antes da contratação, entre em contato com a associação, porque agora, a partir de 2018, nós já estamos na obrigatoriedade de estar elaborando o SPED fiscal e o SPED REINF. O SPED REINF ele é mensal e, por isso, nós precisamos que essas despesas estejam corretas dentro da data de competência e, principalmente, a prestação de serviço seja feita de forma correta, porque o governo federal está fazendo cruzamentos de CPFs e CNPJs para que possa confrontar as despesas e também as receitas de todas as empresas. Agora, nós vamos para outra parte da rotina da tesouraria. Feito toda essa parte de receita, de despesa, basta fechar a remessa, colocar todos os comprovantes dentro do envelope, que é fornecido pela associação, e esse envelope pode ser enviado pelo banco. Mas só um lembrete muito especial, tem que ser enviado pelo Banestes até o dia 5 do mês posterior ao fechamento da remessa. Em caso de remessas semanais, eles devem ser enviados semanalmente. Apenas a última semana deixar para até o dia 5 do mês seguinte. E a igreja mensal proceder da mesma forma quanto ao envio da remessa, que é única, até o dia 5 do mês seguinte pelo Banestes. Em caso contrário, caso de algum tipo de imprevisto, essa remessa deve ser enviada para a associação por SEDEX ou então entregue em mãos, para que dê tempo de chegar e fazer toda a contabilização. A data do fechamento do mapa, a partir de agora, é dia 19, porque no dia 20 é o prazo estipulado pelo governo federal para que nós possamos enviar o SPED REINF. Terminando essa parte de tesouraria de igreja de rotina semanal, nós vamos então para a rotina mensal. Na rotina mensal da tesouraria é simples, basta que você preste contas de todos os valores que estão no caixa da igreja para os membros da comissão da igreja. O ACMS ele fornece muitos relatórios. Esses relatórios são essenciais para a prestação de contas. O principal deles é o movimento financeiro. Com o movimento financeiro atualizado, o tesoureiro da igreja saberá todos os saldos, o quanto a igreja tem no banco, quanto a igreja tem em mãos, o tesoureiro está em mãos, e o valor de repasse para a associação. Para isso, nós vamos agora passar a um tutorial, onde o Anderson, que é tesoureiro de igreja, ele estará explicando para você o passo a passo de como fazer o movimento financeiro e ter uma excelente prestação de contas para a comissão da igreja. É um prazer estar aqui com vocês, um privilégio poder fazer parte desse ministério, o Ministério da Tesouraria. E agora nós vamos começar o nosso tutorial. Você vai aqui no seu navegador, digita www.acmsnet.org, Enter, e ele vai carregar, vai aparecer uma tela para vocês, a tela do ACMS, onde vocês vão estar aqui em cima, colocando o seu usuário e o seu nome, né? E aqui embaixo você vai estar colocando a sua senha. A minha senha não aparece para vocês aí, mas a sua você sabe. Então você colocou, deu Enter, ele vai carregar, né, e vai aparecer uma outra tela para vocês, e a tela da página inicial. Isso, aqui vocês visualizam, né, a página completa, a página inicial, né, tem aqui os menus, mas hoje nós vamos estar trabalhando mais com vocês a questão do movimento financeiro, né? E agora nós vamos então visualizar o relatório do movimento financeiro. Você vem aqui no cantinho, relatórios, embaixo aqui, ó, tesouraria. Note que para vocês não vai aparecer essas duas opções, mas aí
fica mais fácil para vocês aí visualizar. Então, a tesouraria vai abrir outra aba e aí você vem aqui, ó, em movimento financeiro. Clicou em movimento financeiro, ele vai carregar também e aparece essa outra tela. Nessa tela você pode estar visualizando o seu movimento financeiro em PDF, né, aqui, esse botãozinho azul aqui, ou então aqui, em Excel, né, mas para visualizar, nós vamos estar visualizar então ele em PDF. Só que antes de você visualizar, você pode estar escolhendo o período que você quer visualizar. Tem o período inicial até o período final. Se você vier aqui, você pode escolher o período inicial, né, mas hoje nós vamos escolher esse período aqui. Aí você vem aqui, ó, nessa impressorazinha, está escrito lá listar. Você vai listar o seu movimento financeiro, ok? Ele vai carregar a tela e aí aparece para vocês aí o movimento financeiro. Neste movimento financeiro, vocês podem observar que tem, primeiro, a conta do banco, né, a sua conta do banco, a conta da igreja, lá no banco. Nessa aqui, essa igreja, nós optamos pela aplicação financeira, que é o CDB corrente. Então, logo em seguida aparece a aplicação financeira. Em seguida aparece o caixa, né? Esse caixa aqui, pessoal, é exatamente aquilo que está em mão do tesoureiro, né? E em seguida aparece a conta corrente real, que é aquilo que a gente tem que repassar para a associação, que são as remessas, correto? Esse movimento financeiro, a cada semana, ele tem que estar condizendo com a realidade da sua igreja. O banco, por exemplo, a gente tem aqui, ó, vocês podem perceber, tem a data, o período, né, e a descrição. Aqui tem as entradas, desse lado aqui, correto? E aqui as saídas. Essas saídas nada mais é do que as remessas que é repassada para a associação, onde é feito o débito automático através do sistema ACMS, e ele automaticamente aparece aqui. Essas entradas aqui, o que são? São os depósitos que a gente faz. Nesse caso aqui também tem os resgates, né, da aplicação. E vocês percebem que o meu banco está com saldo negativo, correto? Mas isso não é a realidade da semana da nossa igreja. O nosso banco não está negativo. O que aconteceu é que teve vários débitos automáticos da associação, com que deixou o meu banco negativo. Então, como fazer para que esse banco fique positivo? É o próximo passo que a gente vai estar dando, então, nessa movimentação financeira. Você, então, vai sair dessa tela. E aqui mesmo, ó, nesse menu aqui, movimento financeiro, vem aqui, ó, transferência entre contas, onde você vai fazer essa movimentação. Aqui você percebe que tem pesquisar, você pode estar pesquisando os lançamentos que você fez naquela semana, né? Aí vai aparecer os que você já fez, mas aqui nós vamos então demonstrar como fazer essa movimentação daquela semana que já aconteceu, que a gente não fez ainda. Aí vem aqui transferência, aí aparece aqui, ó, da conta, sai da conta X, o valor, e vai para a conta Y, né? Tá aqui. Aí você coloca a data e o histórico. Então vamos fazer um depósito. Um depósito, sai da conta do caixa, né? Peguei o dinheiro, fui lá ao banco, fiz o depósito no banco, coloco a data. Você pode ou digitar a data toda aqui, ou vir aqui, clicar, já aparece. O histórico coloca depósito, depósito, o dia, mês e ano. Somente isso, não precisa colocar agência, não precisa acrescentar nenhuma informação, só depósito, dia, mês e ano. Colocou aqui, gravar. Ele vai aparecer aqui em cima, ó, sucesso, operação completa, que quer dizer que foi gravado com sucesso. Ok, feito isso, vamos então para uma aplicação. A aplicação, ela sai da minha conta corrente, o valor, coloque aqui,
e vai para a minha conta de aplicação. Aí eu coloco aqui também a data. Vem aqui o histórico, simplificado também, aplicação, com o dia, o mês e o ano, correto? Vem gravar, ele vai gravar com sucesso. Vamos partir então agora para um resgate. O resgate, ele sai da minha conta de aplicação e vai para a conta corrente. Aí eu coloco aqui o valor. Ok? A data que aconteceu. E o histórico. Resgate. O dia. Mês. E o ano. Gravar. Ele vai aparecer gravado com sucesso, operação completa. Para você visualizar se essa operação que a gente acabou de fazer está devidamente correta, você volta lá no menu Relatórios, vamos lá na tela. Relatório, Tesouraria e vem aqui, ó, Movimento Financeiro. Você vai confirmar se aquela movimentação foi devidamente feita com sucesso. Coloca o período que você fez e pede para listar. Ao listar, vai carregar, aí aparece então toda a sua movimentação, correto? Que você acabou de fazer. Tudo que saiu do caixa e que foi para depósito com o banco, ó, aparece aqui, ó, depósito. O que foi a aplicação, saiu do banco, veio para a aplicação e o resgate, que saiu daqui da aplicação e foi para a conta corrente, correto? Você, para confirmar se está certo, você confere aqui, ó, o seu saldo do banco, se está batendo com o seu saldo no extrato. O meu aqui ainda não continuou batendo. Por que que o meu saldo aqui não continuou batendo? Existe uma despesa que ela é débito automático. Então essa despesa, como que eu faço o lançamento dela para ela estar batendo aqui? Então eu vou mostrar para vocês como é feito esse lançamento de despesa. A gente vai sair dessa tela, correto? Venho aqui, ó, em Movimento Financeiro, Despesas. Ele vai carregar e vai aparecer uma outra tela, onde a gente vai estar fazendo o lançamento da despesa. Eu quero aproveitar, pessoal, e dizer para você que houve uma mudança na questão do lançamento das despesas. Né? Para a gente estar atendendo a questão da Receita Federal, ao SPED fiscal da Receita Federal, nós vamos precisar fazer para cada despesa um pagamento. Não mais vamos fazer o lançamento de várias despesas e fazer um pagamento. Aproveitando para dizer isso para vocês, porque a gente vai ter que estar atendendo essa questão da Receita Federal, esse SPED fiscal. Então, para cada despesa, a gente faz um pagamento. Como que é feito isso? A gente vai mostrar aqui para vocês, então, o passo a passo na tela. Vamos lá. Você vem aqui, no cantinho aqui, ó, verde, tem um maisinho novo. Você clica aqui, ele vai aparecer. Aqui, a gente coloca o departamento, né, que saiu aquela despesa. A verba, no caso, é o tipo de despesa. Aqui a data que ocorreu a despesa, correto? O valor da despesa. Aqui a gente coloca o tipo de nota fiscal, né? Se é nota fiscal eletrônica, se é nota fiscal, se é cupom fiscal, se é alguma fatura, algum recibo. Aparece aqui, ó, e a gente pode estar colocando, correto? Próximo campo aqui é o número dessa nota fiscal. A empresa que forneceu o serviço, que prestou o serviço, né, o material que a gente comprou, o supermercado, né? E aqui o histórico que a gente vai descrever aquela despesa, correto? Então vamos aqui.
Eu vou estar lançando, então, a despesa de energia, que é débito automático, né? Coloco aqui energia. É a verba 512, o tipo de despesa. Coloco a data, é a data que foi feito, né, o débito automático. Já vem aqui. O valor da despesa. O tipo de despesa, se é uma fatura, se é uma nota fiscal. No caso, a minha aqui ela é uma nota fiscal, eletrônica. Eu coloco aqui e venho, procuro o número dela aqui e digito. A empresa é Celsa. Vou colocar tudo maiúsculo. Não, tipo de despesa, energia, correto? Coloco o período da despesa. (2017) E aí coloco a minha instalação. A instalação dessa despesa, dessa conta de energia. Instalação, coloco o número. Venho aqui, incluo a despesa, correto? E o pagamento. Percebe-se então que ele vem com um pagamento sugerido, que é esse pagamento aqui, ó. Pagamento por caixa, saindo do caixa. Mas ele não saiu do caixa, foi um débito automático. Tanto conta de água, energia, de gás, que for débito automático, esse pagamento sugerido não está correto, certo? Por quê? Está saindo diretamente do meu banco. Aí eu venho aqui, clico em pagamento sugerido, correto? Ele vai aparecer aqui, ó. E aí tem dois campos aqui, ó, que a gente pode editar, né? E é esse campo que a gente vai utilizar, ou pode excluir, se for uma despesa que a gente viu que não é aquilo ali que a gente tem que lançar. A gente pode excluir aqui antes de gravar, antes de vir aqui gravar. Então, antes de gravar, nós vamos editar essa despesa porque ela não saiu do nosso caixa. Ela saiu diretamente do banco. Aí eu venho aqui, ó, saindo do banco. O histórico, eu coloco energia 05. Repito a mesma coisa que está lá no outro. No outro histórico que a gente colocou inicial. Instalação. Ok? Gravo aqui, ó. Ele já mudou aqui, ó. Percebe? Saindo da conta banco agora. A data, o valor, energia. Aí eu venho aqui gravar. Ele mais uma vez vai aparecer aqui, ó. Operação realizada com sucesso. Certo? Bom, a gente volta lá, mais uma vez, no relatório, movimento financeiro, para confirmar se o que está no meu extrato está no ACMS. Venho aqui, clico, ele vai carregar. Pronto, agora ficou exatamente o que está no meu banco. O que está no meu banco lá, no extrato, é o que está no meu ACMS. Então a movimentação daquela semana foi realizada com sucesso, está tudo certinho. A minha aplicação é o que está lá no banco, correto? E o caixa é o valor que está na minha mão lá, guardado. E aqui é o que eu tenho que repassar para a associação através do débito automático que a associação faz através do ACMS também. Ok? Bom, pessoal, esse foi o nosso tutorial. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp ou no nosso e-mail que a gente vai ter o prazer de responder você. Que Deus abençoe o seu trabalho e o seu ministério aí na sua igreja. Um grande abraço.
Obrigado, Anderson, pelo tutorial. Agora nós vamos aos itens de importância para o tesoureiro da igreja para que seja feito anualmente. Em nossa tela, nós temos aqui o Cadastro de Procuradores 2018. Anualmente, nós precisamos fazer a renovação das contas bancárias. Isso são normas do Banco Central Brasileiro. Então, todos os anos é necessário que o tesoureiro preencha esses dados e envie para a associação juntamente com a cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado para que nós possamos emitir a procuração, devolver para você e ir até o banco e fazer a renovação da conta bancária. Outro item importantíssimo que deve ser feito anualmente é o cadastro ou atualização do nosso patrimônio. Na tela você pode acompanhar o nosso modelo de cadastro patrimonial. Nessa ficha nós temos que colocar a identificação do nosso bem, modelo, marca, valor de aquisição, quantidade, data de aquisição e o estado de conservação do nosso bem. O ano passado, a maioria das igrejas fez e trouxe para a associação. Então, agora, basta atualizar, basta olhar se tem algum bem que deve ser dado baixa ou então acrescentar alguma nova aquisição para o patrimônio da igreja. Essa atualização patrimonial deve ser feita, levada em comissão, para que a igreja possa confirmar que esses bens são de pertence da igreja. A comissão da igreja, então, vai analisar esses bens, vai verificar e vai confirmar em ata de que esses bens fazem parte do patrimônio da igreja. Para fazer essa ata, é muito simples. A secretária da igreja, ela vai começar a ata normalmente. Na tela nós temos um modelo de ata. Ela vai fazer a introdução da ata normalmente, vai colar este controle patrimonial feito pelo tesoureiro da igreja abaixo do voto. No voto tem que estar escrito a seguinte frase: votado registrar em ata os bens da igreja ou grupo conforme lista abaixo. Essa lista deve ser colada abaixo do voto. E depois a secretária pode continuar a ata com outros assuntos do dia da comissão e encerrar. É necessário mandar para a associação uma cópia dessa ata até o dia 30 de abril, para que nós possamos juntá-la no material do seguro patrimonial da igreja. Temos também algumas coberturas que são oferecidas pela ARM, que é a corretora de seguro utilizada da Igreja Adventista, para dar segurança à igreja e aos membros que nela atuam. Nós temos a primeira cobertura, que é a cobertura de incêndio. Para essa cobertura, você deve escolher qual é o valor adequado em caso de um sinistro em que toda a igreja fique prejudicada e seja necessária uma reconstrução da igreja e a compra de todos os bens que estão lá dentro. Na cobertura de vendaval, ela serve para nos dar seguranças em caso de sinistros externos, com danos em telhado ou muro da igreja. Danos elétricos nos assegura principalmente nos equipamentos eletrônicos que possam ser queimados, oriundos de uma pane elétrica ou então até de um desastre natural, uma chuva muito forte com raios. Isso daí pode acabar prejudicando tanto a instalação elétrica quanto equipamentos. Essa cobertura ela nos dá a segurança de que isso será ressarcido para a igreja. Roubo e furto de bens. Essa é a cobertura mais utilizada pelas igrejas. Esse ano de 2018, nós entramos com muitos processos na RM para a cobertura do item de roubo ou furto de bens. Então, analise corretamente quais são os bens que o ladrão consegue levar, porque essa também é uma das cláusulas da nossa apólice que mais eleva o valor do seguro. Então, sendo bem analisada, a igreja não vai pagar nem a mais, nem a menos pela apólice, pelo seguro escolhido. Esse item também você pode levar em consideração que o ladrão, geralmente, ele não consegue levar tudo que tem dentro da igreja. Geralmente, eles levam
computador, notebook, microfone, som da igreja. Geralmente bancos, púlpito, esse tipo de bem, o ladrão não leva. Então, nessa cláusula de roubo ou furto de bens, analise só os valores dos bens que o ladrão pode carregar. Responsabilidade civil é caso ocorra um sinistro com a igreja e atrapalhe ou prejudique o vizinho da igreja. Aí, desta forma, a seguradora também vai estar ajudando o vizinho na reconstrução de seu patrimônio. Já as coberturas de vidro, alagamento, desmoronamento e valores, essas são facultativas. Para que a igreja adquire essas coberturas, nós precisamos fazer uma cotação especial. Então, se a sua igreja tem muitos vidros e queira adotar essa cobertura de vidros, nós podemos fazer uma cotação, basta ligar para a associação ou então mandar um WhatsApp para nós, para que nós possamos fazer a cotação e enviar para vocês o valor aproximado do pagamento do seguro anual. Alagamento também eleva muito o valor de nossa pólice. Então, coloque apenas as igrejas que estão situadas em área de risco de alagamento. Desmoronamento também, caso haja esse risco, é uma cobertura facultativa para a igreja. Das coberturas facultativas, a mais utilizada é a cobertura de valores. Nesta cobertura de valores, é assegurado o tesoureiro da igreja, ou o vice, ou uma pessoa votada pela comissão da igreja que esteja com os valores em trânsito. Por exemplo, da igreja até a casa do tesoureiro, ou então até a agência bancária. Para isso, a pessoa tem que ser autorizada pela igreja, sendo tesoureiro, vice, ou em um voto especial da pessoa que estará transportando os valores da igreja para casa ou para o banco. Essa cobertura, ela só garante o seguro da igreja se a igreja tiver com os valores no máximo até na terça-feira na casa do tesoureiro. Porque passando da terça-feira, a seguradora entende que nós estamos assumindo o risco de roubo dos valores em nossa casa ou então em trânsito. Desta forma, nós podemos contratar uma cobertura de seguro que seja ideal para a nossa igreja. Em caso de sinistro, a ARM e a seguradora também, elas aceitam como comprovante de pré-existência do bem esse registro em ata. Caso contrário, nós teremos dificuldades no recebimento, a não ser que nós tenhamos a nota fiscal em nome da igreja. Assim também é um comprovante de pré-existência do bem. Mas a ata é o modelo mais fácil de comprovação de bem que a Igreja Adventista possui. Acontecendo o sinistro, ligue para a associação, não descaracterize a cena do crime, tire fotos, faça o boletim de ocorrência e nós entraremos com o processo na seguradora. É importante lembrar que quanto mais rápido entrar com esse processo é melhor. Nós temos 15 dias desde o ocorrido do sinistro para entrar com o processo na seguradora. Se tiver com toda a documentação correta, em menos de 15 dias, os valores são depositados na conta da igreja. Existem alguns casos onde o seguro foi feito, a documentação não estava correta e estendeu por meses o reembolso deste valor para a igreja. Então, eu gostaria que você, nesse momento, pegasse a folha de sinistro, a folha de seguro da igreja e analisasse o endereço, analisasse a cobertura, se é essa mesmo que a igreja vai conseguir prosseguir, essa que atende a tesouraria da igreja, e desta forma envie para a associação. Não deixe de verificar, não deixe de ver o e-mail que será enviado posteriormente com a confirmação se o endereço está correto, está tudo de forma correta para a conclusão do seguro, para que nós não tenhamos problemas no recebimento deste valor do sinistro. Se tudo estiver correto, em menos de 15 dias o valor do reembolso já estará na conta da igreja. Desta forma, nós vamos encerrar a parte de seguro de igreja e vocês ficarão com um vídeo promocional da ARM.
Agora chegou o momento de nós tratarmos do projeto Tesoureiro Nota 1000. Essa é a versão de 2018. Existem tesoureiros que são novos e existem algumas novidades no nosso Tesoureiro Nota 1000. Por isso nós vamos dar uma passada na versão 2018. Você pode perguntar, quem poderá participar? Todos os tesoureiros titulares podem participar. Infelizmente, os vice-tesoureiros não podem participar porque nós só temos como avaliar um tesoureiro por igreja. Se você é vice, daqui a pouco você pode ser tesoureiro e participar também. Vocês que são tesoureiros em qualquer igreja do nosso campo, da Associação Espírito Santense, vocês podem participar. Não importa se a sua igreja é grande ou pequena e se tem muitos membros ou poucos membros. Todos têm condição de ter a pontuação máxima do regulamento, independente do tamanho da igreja. Além de quem pode participar, quero explicar para vocês como que você vai participar. Após essa apresentação que nós estamos fazendo aqui, os pastores entregarão para vocês um manual do projeto. O manual do projeto, ele vem com uma ficha de adesão, ela é destacável. Eu preciso que você preencha essa ficha de adesão e envie para a associação junto com a sua próxima remessa. O projeto ele tem duração de 12 meses, não, 10 meses, é de um ano, mas na verdade janeiro e fevereiro nós usamos para lançamento do projeto e de março a dezembro nós contabilizamos o projeto. As premiações são sempre no início do ano seguinte, portanto são 10 meses de projeto, de março a dezembro. Repito, janeiro e fevereiro, para nós fazermos as inscrições e o esclarecimento a respeito do que é o manual. Como que é feita a avaliação? A avaliação é feita pelo próprio tesoureiro que participa. Vocês vão pegar aí o manual e vão ver que as folhas que estão após a ficha de adesão, elas são fichas de autoavaliação destacáveis. Elas vão ser preenchidas mês a mês e enviadas junto com a remessa para a associação. Já está impresso nessa ficha de autoavaliação o valor de cada item, ou seja, o número de pontos de cada item. Se você alcançar, considere os pontos totais. Caso contrário, a nota será 0. Nós não temos notas parciais. Nós temos apenas notas totais. Ou você tirou o total daquele item, ou você tirou 0. Nós não temos, por exemplo, acertei a metade. Não tem metade. Ou é tudo, ou é nada, ou é a nota máxima, ou é a nota 0. São 10 meses, como disse para vocês, e são 100 pontos mensais. Nós trabalhamos aspectos técnicos e aspectos espirituais no projeto Tesoureiro Nota 1000. Os 8 primeiros itens, eles são aspectos técnicos. E esses 8 primeiros itens, eles vão valer 100 pontos na sua totalidade. São 10 meses vezes 100 pontos, nós chegaremos a um valor de 1.000 pontos. Por isso é o Tesoureiro Nota 1000. É imprescindível que você preencha todos os 10 meses de março a dezembro a ficha de autoavaliação. Lembrando que tem que preencher a frente e tem que preencher o verso. Eu vou passar com vocês agora os 8 itens que somados fazem os 100 pontos mensais. 100 pontos mensais, como já disse, vezes 10 meses, nós temos então um total de 1.000 pontos. Por isso é o Tesoureiro Nota 1000. Primeiro item, extremamente importante, tem a ver com o aspecto legal de legislação do governo federal, por isso ele vale mais pontos. São as despesas da igreja com documentos fiscais no período de competência. O que é isso? É quando você emite o cupom fiscal ou a nota fiscal ou a prestação de serviço que você está pagando e envia para a associação dentro do mês. Na contabilidade existe um princípio chamado de princípio da competência e ele tem que ser observado porque a igreja pode ser penalizada se não for assim, de acordo com a legislação do governo federal. Portanto, o item número 1 vale 20 pontos. Vá somando aí. Quando terminarmos a 8, nós com certeza já teremos a totalidade de 100 pontos. Item número 2, a igreja cresceu em relação a dízimos e ofertas comparado com o mês anterior? Comparando com o mês anterior, a igreja cresceu? Nós desejamos crescer sempre no número de membros, na fidelidade dos irmãos, e na fidelidade se mede o quê? Na entrada de dízimos e ofertas. Por exemplo, as entradas de dízimo deste mês foram 4.380.
Se o mês que vem for 4.381 ou mais, cresceu, você ganha 15 pontos. Se for igual ou inferior, você não ganha pontos no item 2. Portanto, já passamos o item 1, já passamos também o item 2. Vamos ao item 3. A zeladora da igreja possui carteira assinada ou termo de voluntariado? Isso vale 15 pontos. O que isso significa? Que quando a pessoa está trabalhando lá na igreja, nós precisamos que ela tenha a sua carteira assinada. Ah, mas a nossa igreja não tem condições de pagar. Aí nós temos que ter um rodízio de famílias e nesse rodízio essas famílias assinam um termo de voluntariado que a Ivete explicou para vocês. Portanto, o terceiro item é: a zeladora da igreja possui carteira assinada ou um termo de voluntariado? 15 pontos. Quarto item: como vem a sua remessa aqui para os nossos analistas? Nós temos as pessoas que conferem, mas ela vem organizada? Presta atenção, nós temos quase 300 igrejas. Se os tesoureiros das igrejas mandarem os recibos em ordem, as notas fiscais de despesa em ordem em relação à lista que vem no relação de despesas, vai facilitar em muito o trabalho da nossa equipe aqui e nós vamos ganhar tempo para te ajudar mais. Portanto, se a remessa vir bem organizada, todos os meses você pode considerar mais 10 pontos. Eu pergunto para você, você tem um controle orçamentário na sua igreja? O próprio ACMS nos estimula a isso, né? A dividirmos as verbas, as ofertas que são da igreja para os departamentos. Qual o percentual que é para cada departamento, pastor? Isso você vai o quê? Discutir com a comissão da sua igreja. Mas existe um controle, ele é feito. Se você faz isso todo mês, mais 10 pontos. Vamos então ao sexto tópico para nós vermos o que ele representa. Deve existir uma transparência muito grande nossa para com a comissão da igreja. Hoje nós não devemos pegar um relatório com números absolutos e colocarmos no mural da igreja, porque são valores em reais e às vezes os valores são valores consideráveis que vão estar ali escritos e recebemos visitas da nossa igreja, de repente visita que não é de boa índole, vê aquilo, procura depois o quê? Uma maneira de usufruir e furtar esses valores. Então, ao invés de colocarmos no mural da igreja, nós temos que ser transparentes o tempo inteiro com a nossa comissão da igreja. Você apresenta relatórios para a sua comissão da igreja regularmente. O que é esse relatório? Esse relatório diz o que entrou, o que saiu, o que entrou de dízimo, o que foi enviado para a associação, o que entrou de ofertas, no que foi gasto, o que tem no caixa da igreja. É só para a comissão ficar o quê? Atualizada com relação à situação da parte financeira da igreja. Aqui na associação eu faço a mesma coisa com a comissão diretiva. Isso também vale 10 pontos. Existe uma ferramenta no ACMS, esse é o sétimo tópico, e também vale 10 pontos, que se chama adiantamentos. Você, quando entrega o dinheiro para alguém, fazer uma compra, algum responsável por um departamento, você simplesmente entrega o dinheiro e fica esperando ele vir acertar com você? Existe uma ferramenta que você pode usar no sistema CMS chamado adiantamentos. E essa ferramenta, inclusive, emite um documento para você entregar, que nós chamamos de saída de caixa. Você tem um bloquinho de saída de caixa aí, você pode também emitir e dar na mão da pessoa. Por exemplo, a diretora da Escola Sabatina pegou R$100 adiantado. Você não só dá os R$100 para ela, como você o quê? Você faz uma saída de caixa, né, dizendo para a Escola Sabatina, para a diretora fulana de tal, e ela assina como tendo recebido aqueles R$100. Isso é uma comprovação de que aquele dinheiro está com alguém. Você fica com a comprovação na sua mão. Isso vale 10 pontos. Caixa fixo real também vale 10 pontos. O que é caixa fixo real, você pode perguntar? Quando você fecha o seu caixa, eu imagino que você fecha o seu caixa toda semana, você pegando os extratos bancários, pegando o dinheiro que você tem em mãos, pegando os adiantamentos que você fez, que nós acabamos de falar nele, pegando as notas fiscais que você tem em mãos, ou seja, pegando todo o movimento financeiro, bate com o saldo que aparece que a igreja deveria ter, como sendo recursos dela, se isso está acontecendo, você pode considerar 10 pontos. Se você tiver alguma dúvida a respeito do Tesoureiro Nota 1000, o nosso WhatsApp vai aparecer para você, o telefone de contato vai aparecer para você, você pode fazer contato conosco. Todavia, você vai estar recebendo em mãos aí, porque o pastor levou para você, o manual do Tesoureiro Nota 1000. Junto ao manual novo de tesouraria, o 19º tópico é o Tesoureiro Nota 1000 versão 2018. Você não vai ter só os tópicos como eu estou apresentando, mas você vai ter os tópicos e a discriminação daquilo que nós estamos o quê?
orientando, vai estar detalhado, bem detalhado para você, por exemplo, o que é o caixa fixo real para facilitar a sua vida. Chegando a esse tópico, se você somar do 1 até o 8, nós temos 100 pontos. Como disse, 100 pontos vezes 10 meses, de março a dezembro, são 1.000 pontos. Essa é uma parte técnica que nós trabalhamos. Mas a parte técnica é importante? Claro que é. Mas importante também é a parte espiritual. E nós estamos trabalhando conectados com mais comunhão, com mais relacionamento e com mais missão para apressar a volta de Jesus Cristo. E na parte de mais comunhão, nós temos, além dos 1.000 pontos, nós temos os bônus que você viu aí, são pontos extras. Nós temos, na parte de comunhão, uma coisa simples que eu sei que você tem, são 20 pontos que você vai ganhar no ano assim, facinho, facinho. Por exemplo, você tem a lição e a assinatura da lição da Escola Sabatina. Não existe coisa melhor para você ter comunhão com Deus do que a lição da Escola Sabatina. A sua família tem a lição da Escola Sabatina, vocês a estudam, se vocês têm a assinatura e estudam, podem considerar os pontos de quê? De mais comunhão. Letra B, dos pontos extras, dos bônus, mais relacionamento. Nós estamos conectados com mais comunhão, com mais relacionamento e com mais missão. Você participa de um pequeno grupo ou de uma dupla missionária? Todo verdadeiro discípulo já nasce no reino de Deus como missionário. Se você participa de um PG ou se você participa de uma dupla missionária, você vai ganhar 100 pontos extra de março a dezembro, porque são 10 pontos todos os meses. Letra C, você está envolvido na missão de ganhar almas para Jesus. Ué, como que eu posso ganhar almas para Jesus? Você dando estudo bíblico. A melhor maneira de ganhar pessoas para Jesus é fazendo interação com elas, fazendo amizade com elas e depois apresentando a verdade para elas. E a verdade tem que ser apresentada através dos estudos bíblicos. Você está ministrando estudos bíblicos. Se você ministrar estudos bíblicos, independente da quantidade, naquele mês em questão, você pode relatar 10 pontos nesse quesito. São 10 pontos extras por mês. De novo, se você der estudo bíblico de março a dezembro, você vai conseguir o quê? Você vai conseguir um total de 100 pontos extras somente nesse tópico. E se alguém que você estudou com ele for se batizar, deixa eu abrir um parênteses aqui, nós vamos ter um programa nosso, já falei para você na abertura, no dia 14 de abril lá no Edessa. Veja se você consegue levar alguém para batizar fruto do teu trabalho. Vai ser uma festa batismal. E aqui nós temos esse tópico D que envolve isso, o batismo, a missão. Se você batizar, se o pastor batizar alguém que foi resultado do teu trabalho, que você foi a ferramenta usada pelo Senhor para levar aquela pessoa ao batismo, considere 30 pontos. Agora tem um detalhe, não é por mês aqui, é 30 pontos por pessoa que você levar ao batismo. O batismo é o que é mais importante. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Portanto, se você batizar 5 pessoas, você vai ter 150 pontos extras no ano. Se você batizar 10, olha só, 300 pontos extras. Participe de um PG, se o batismo do PG você esteve envolvido, conta também. Participe de uma dupla missionária, procure alguém que saiba dar estudo bíblico, se associe a ele, faça uma dupla missionária, que você vai ter uma fonte de pontos aqui no tesoureiro, nota 1000 nesse item. Toda vez que tem uma auditoria, e ela é feita por telefone ou presencial na sua igreja, fica uma carta para você analisar junto à comissão da igreja. Essa carta ela tem que ter uma resposta. O tesoureiro tem 60 dias para dar essa resposta, mas não é só dar a resposta que foi analisada na comissão. A secretária da igreja e o pastor distrital, eles têm que ir até o ACMS, é o sistema que você usa, e a secretaria também, e eles têm que validar essa carta-resposta. Se essa carta-resposta for validada, você ganha 50 pontos nesse item. 50 pontos são fáceis de ganhar esses 50 pontos. Por favor, não deixa de analisar a carta, mas analisar só não resolve. Tem que ir ao sistema CMS e fazer o quê? E fazer a validação. Não é você que faz. Peça a secretária da sua igreja e o seu pastor para estarem fazendo essa validação para você. Fechamento de caixa. Quando for feita a auditoria, que fica a carta, a resposta que você tem que enviar, que eu acabei de falar, nós temos o auditor fazendo o quê? Fazendo o fechamento de caixa. O que vai acontecer? No seu sistema está dizendo assim, pelas entradas e pelas saídas, o caixa deve ter X em reais. O auditor vai pegar os extratos bancários,
as notas fiscais que você tem em mãos, os recursos, se é que você tem dinheiro em mãos, se ainda não tiver depositado na conta, e também vai pegar, se porventura tiver alguma outra situação, como um adiantamento para poder fazer uma prestação de serviço, né, uma pintura na igreja, se você fez o adiantamento também, conforme nós orientamos já aqui, que até vale pontos lá na parte técnica, ele vai pegar tudo isso e vai somar. Se bater com o que você deve ter no caixa da sua igreja em dinheiro, você ganha esses 30 pontos no momento da auditoria. Controle de patrimônio da igreja. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque nós fazemos o seguro das igrejas. Todas as igrejas têm que ter seguro. Isso é um voto da igreja. Todas as igrejas têm que ter seguro. Então, o que acontece? Quando você, tesoureiro, faz um controle todos os anos do que tem na sua igreja, a seguradora confia tanto na gente que aquilo vale como poder de nota fiscal. Se você faz, envia para a gente, nós passamos para eles, eles acreditam, e eu tenho certeza que realmente tem, que se você colocar nessa lista do patrimônio, eles acreditam que tem. Se algum dia nós tivermos um furto ou um roubo na nossa igreja, o que está no controle do patrimônio que você atualizou todos os anos, ele vai ser o quê? Reembolsado até o valor segurado. Portanto, é importante que você faça todos os anos o controle do patrimônio da tua igreja. Dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho, mas é o nosso trabalho como tesoureiros na causa do Senhor, né? Fazermos a coisa para a excelência que é Jesus Cristo. São 30 pontos de bônus ali. Você tem a conta de energia da sua igreja em débito automático? Deixa eu te dizer, querido e querida, nós temos que pagar de qualquer maneira a conta de luz, senão eles vão daqui a pouco cortar a nossa conta de energia. Mas tem algumas pessoas que não deixam em débito automático. E aí o que acontece? Alguns casos, por N situações, o tesoureiro acaba se esquecendo de pagar a conta. Sabe o que acontece isso? Quando a gente pede uma nova ligação para a Excelsa, quando a gente precisa mudar a carga, às vezes tem igrejas que estão colocando aparelhos de ar-condicionado e a carga de eletricidade que chega não é suficiente para atender a demanda, mais os aparelhos de ar-condicionado que estão sendo instalados. E aí nós precisamos o quê? Precisamos fazer um pedido de uma nova carga maior para aquela igreja. E aí, se nós tivermos com uma continha só, são quase 300, atrasado, ou seja, inadimplente, eles não vão fazer essa ligação. Nós temos tido dificuldades. Igrejas novas que precisam ligar a energia não tem como ligar, e igrejas que já existem, que precisam aumentar a carga, não têm conseguido. Por quê? Porque existe uma, duas, às vezes até mais contas que estão atrasadas. E se está em débito automático, vamos ter que pagar de qualquer maneira, ela acaba o quê? Ela acaba nunca ficando atrasada. Isso vale 20 pontos e é muito importante para o nosso trabalho. O que nós vamos ganhar participando do projeto Tesoureiro Nota 1000, pastor? Vamos agora à premiação para o Tesoureiro Nota 1000 de 2018, que será entregue, essa premiação será entregue no início de 2019. Todos aqueles que participarem do projeto ganham um brinde de participação. Você pode perguntar, é obrigado participar do projeto, pastor, como tesoureiro? Obrigado não é, mas você não tem nada a perder. A maioria das coisas que o projeto pede são coisas que você já tem que fazer mesmo. Então você acaba concorrendo ao quê? Concorrendo a alguns brindes pelo teu bom trabalho executado. Então, todos que participarem ganham um brinde de participação. Agora, do 11º até o 15º colocados, eles vão ganhar uma assinatura de professor da lição da Escola Sabatina, vão ganhar a assinatura da Revista Adventista e vão ganhar a meditação matinal do ano em questão. Essa é a premiação do 11º até o 15º. E do 7º ao 10º colocados. Do 7º ao 10º colocados, cada um deles recebe um tablet de 7 polegadas para usar. Lembrando que esse brinde, essa premiação é para o tesoureiro, não é para a igreja, é para você. Nós estamos premiando o tesoureiro, não é um brinde para a igreja que ele frequenta, que ele é tesoureiro. É um brinde para o próprio tesoureiro. O 5º e o 6º colocados recebem um tablet. O 4º colocado recebe uma coleção do Espírito de Profecia completa. São 42 volumes. Todos os livros que a igreja já traduziu do inglês para o português, escritos pela serva do Senhor, vão numa caixa. Esse é o brinde mais pesado. O 4º colocado vai ganhar esse brinde é um brinde muito desejado. A gente tem hoje o Espírito de Profecia aí digital, mas sempre é bom ter no papel para grifar, para marcar, para olhar. Eu particularmente gosto de ter nas duas situações.
O terceiro colocado em pontuação vai receber uma coleção do Espírito de Profecia mais uma Bíblia de presente. Ou seja, o quarto recebe a coleção e o terceiro recebe a coleção e, além da coleção, ainda recebe também uma Bíblia. O segundo colocado em pontuação recebe um notebook para ele. Repito, não é para a igreja, é para ele, para o tesoureiro. E o grande campeão, o primeiro colocado, o que fizer mais pontos, vai receber o quê? Um notebook e ainda uma Bíblia Adventista de estudo, aquela Bíblia de estudo da Andrews, que é a Bíblia de estudo que a Igreja Adventista tem preparado para nós aprendermos, estudarmos e nos prepararmos cada vez mais para sermos úteis na igreja e prepararmos para a Nova Jerusalém. Deus bendiga você. É obrigado a participar do projeto? Não é obrigado, mas você não tem nada a perder. O meu desejo é que você receba o notebook e a Bíblia de estudo da Andrews. Participe, você só tem a ganhar. Quando o assunto é sair da rotina, acampar é sempre uma boa opção. Mas essa atividade exige planejamento e organização. Por isso, antes de qualquer coisa, preste atenção e vamos checar os principais cuidados. Primeiro, você que é líder deve fazer o seguro ARM de todos os acampantes. Não tem complicação. Entre no site e clique na aba Seguros. Ao contratar uma empresa de transporte, não deixe de verificar se a documentação do veículo e do motorista estão em dia. Durante o trajeto, confira se todos estão usando o cinto de segurança. Isso é muito importante. E oriente para que ninguém coloque os braços ou o corpo para fora do veículo. Olha só o Carlinhos, chegou com muita disposição. Tá pronto para brincar e pular na água. Já passou o protetor solar, o repelente, fez aquele alongamento no corpo e sabe que durante as atividades precisa tomar bastante água. Seja no mar, na piscina ou no rio, é indispensável a presença de um adulto quando as crianças estiverem brincando. O ideal é ter alguém capacitado para supervisionar essas atividades. Quem sabe nadar deve ficar atento às informações sobre profundidade e correnteza do rio. Nada de saltar de pedras ou galhos de árvores para dentro da água e muito menos brincar simulando afogamento. Agora, quem ainda não aprendeu a nadar, o melhor mesmo é não se afastar da margem. A gente não quer que aconteça, mas caso ocorra um afogamento e não tenha nenhum salva-vidas por perto, jogue uma boia ou qualquer objeto que mantenha a pessoa flutuando até chegar o resgate. Ah, e já ia esquecendo de uma coisa, é perigoso acender fogueiras. Tenha sempre à disposição um extintor de incêndio. Essas dicas são essenciais para que você e seus amigos tenham um acampamento seguro e as melhores aventuras. Nós agora iremos trabalhar um assunto que é novo. A igreja tem se preocupado um pouco com alguns acidentes que acabam acontecendo dentro de suas unidades. De repente não aconteceu com a sua igreja ainda, então é hora de prevenir. Para isso, a ARM, ela lançou para nós este guia. Este guia é um guia de prevenção de acidentes na igreja. Você terá acesso a ele na forma de PDF. Você vai receber no WhatsApp, que está aparecendo para você aí, o PDF de todo este guia. Nós vamos dar algumas orientações que estão aqui, mas vai ser uma pincelada rápida. Eu gostaria que você estudasse esse guia e tratasse dele em algumas reuniões na sua igreja, principalmente na comissão da igreja. São informações e dicas extremamente importantes para nós prevenirmos situações desagradáveis com relação à segurança. Para tal, eu gostaria de convidar você a ver comigo algumas situações que estão inseridas nesse vídeo. Pois a prevenção é um conjunto de ações que visa impedir acidentes que gerem custos, prejuízos e principalmente perdas, não somente perdas materiais, mas também físicas. O ambiente da igreja, a gente acaba encontrando algumas coisas que são riscos e que geram acidentes e danos, e nós vamos trabalhar isso com você aqui. Quem é o responsável por isso na igreja? O responsável é a liderança da igreja, mas os membros não estão fora de darem uma ajuda nisso também, mas para isso nós precisamos tornar a segurança um hábito na igreja. Nós precisamos de informá-los para que eles possam nos ajudar. Afinal de contas, prevenção é um dever de todos, né? Só que a prevenção exige esforço e atenção de cada um.
Se exige esforço e atenção, qual que é o resultado que nós queremos colher? O resultado que nós queremos colher é a preservação do patrimônio, ou a preservação da vida em relação a esse esforço dispendido. A seguir, você vai ter comigo alguns aspectos importantes que nós vamos rememorar, porque eu tenho certeza que você já sabe, e algumas recomendações que nós temos para diminuir os riscos na sua igreja. Portanto, querido, fique muito atento aos próximos tópicos, porque eles estão nesse guia que foi preparado pela divisão sul-americana e que nós passaremos com você agora. Por exemplo, um dos riscos mais consideráveis e que nós temos que cuidar é com incêndio. A minha igreja nunca teve incêndio, mas pode ser que tenha um dia, queira Deus que nunca tenha, mas para tal nós temos que cuidar. Um incêndio é um dos desastres que mais destroem a igreja em qualquer lugar que acontece. Um incêndio, ele pode ser iniciado por várias razões. Falta de manutenção é um dos fatores mais comuns nessa situação. Para prevenir um acidente com incêndio, né? Vou ter algumas dicas que eu quero passar para você. Evite deixar junto, muito próximo, materiais combustíveis, líquidos inflamáveis, objetos de madeira, empilhados, guardados de qualquer maneira, sem cuidado, pois isso pode o quê? Se tornar em um acidente que vai dar um incêndio. Evite também o uso de velas em decorações, em encenações que você tem na sua igreja. Eu sei que isso às vezes é necessário. Quando for necessário, dê preferência para as velas de LED, de pilha ou bateria, porque evita acidentes com relação a fogo que pode gerar um incêndio. Dê também atenção para as instalações elétricas de sua igreja. É um outro aspecto muito importante. Nós devemos sempre fazer a manutenção preventiva desse item. Inclua também na sua igreja, nos treinamentos que você tiver, nas falas que você tiver com a comissão da igreja, um plano de evacuação. Suponhamos que aconteça alguma coisa, nós temos que sair da igreja. No plano de evacuação de qualquer lugar, não pode ter só uma saída nunca. Temos que ter duas portas de saída, ainda que uma seja a porta do quartinho pastoral. Mas nós nunca podemos ter uma única porta de saída. Mas nós temos que ter um cuidado, porque se nós mantermos essas portas de saída, que nós chamamos até de portas de emergência, com alguma coisa na frente, travadas, obstruindo a passagem, vai nos prejudicar, né? Tenha e certifique-se sempre que a sinalização de emergência da sua igreja está funcionando. E os corredores, como já disse, e acesso às portas de saída, eles têm que estar livres de utensílios, de imóveis, porque às vezes acontece de lá no quartinho pastoral, que seria a segunda saída, por exemplo, estar o quê? Estar bloqueado com caixas de folheto, com materiais, e isso não é o ideal que aconteça nesse caso, se precisarmos evacuar. São algumas dicas de coisas que acontecem na igreja. Olha agora para esse toque, tanque batismal. Tanque batismal é um aspecto muito importante da gente cuidar na segurança, porque ele às vezes é negligenciado na igreja. Então o que nós temos que cuidar? Os tanques batismais apresentam vários perigos, que são singulares. Por exemplo, risco de deslizes, de quedas, o mais perigoso de todos, na minha opinião, que é a eletrocução, alagamento, vazamentos. Atente para essas dicas com relação ao tanque batismal da sua igreja. Instale corrimãos e piso antiderrapante dentro e fora do tanque. Por que fora? Porque quando sai molhado corre o mesmo risco. Nunca se esqueça de que você às vezes põe um aquecedor, tem que desligar ele no final do aquecimento antes de efetuar o batismo. Esvazie sempre o tanque após o batismo. E aqui vem um assunto que muito me preocupa. Use o microfone sem fio para evitar choque elétrico. O microfone com fio, mas ele não está segurando. Às vezes alguém vai segurar e na hora da oração fecha o olho também, encosta no pastor que está fazendo a cerimônia e o desastre é certo. É muito perigoso, eu peço muita atenção para você com relação a isso. Certifique-se também de que o tanque batismal tem um dreno para não encher e o quê? E acabar, quando estiver enchendo, se tiver alguém que não está supervisionando, o ideal é que tenha alguém supervisionando o tempo inteiro, mas que se essa pessoa, por acaso, se esquecer por um momento, ele tem um dreno para vazar e não entornar o quê? E não entornar dentro da igreja. Um outro detalhe que nós temos que ter cuidado na hora do batismo é com a aproximação de crianças. As crianças são muito curiosas e acabam se aproximando e isso é muito perigoso. Um último toque ainda com relação ao tanque batismal é que quando ele não está sendo utilizado, ele deve estar seco, limpo e sempre com acesso limitado. Sempre com acesso limitado. O tanque batismal, em algumas igrejas, pode ser local de esconderijo de alguma pessoa que está lá. Sabia disso? Chegou alguém, abriu a igreja, a pessoa pode esconder até dentro do tanque batismal, se ele o quê? Se ele não tiver o acesso limitado. Então, cuide disso também.
Outro detalhe que nós queremos trabalhar com vocês é sobre a segurança elétrica. Nós precisamos compreender, e já sabemos, mas às vezes nós nunca ficamos preocupados ou atentos a isso, os perigos envolvidos na eletricidade. Então, se tiver algum problema na sua igreja, nunca coloque o quê? Aventureiros, pessoas que não conhecem realmente a parte elétrica. Eletricistas qualificados, autorizados. Peça para dar uma olhada na fiação, se não está danificado. Veja os equipamentos elétricos que às vezes estão mal instalados. Cuidado, muito cuidado, porque podem prejudicar o quê? A propriedade com danos graves, ferimentos e até morte. Fique atento. Substitua qualquer protetor de tomada, interruptor quebrado, que esteja faltando. Por favor, eu já vi algumas igrejas, mas nunca deixe acontecer. Às vezes não tem a tomada e tem 2 fiozinhos desencapados enfiados na tomada. Muito cuidado, porque o risco de pegar fogo, de dar um choque elétrico é muito grande. Tenha cuidado e evite a eletrocução. Água e eletricidade, elas formam uma combinação extremamente perigosa. Com relação às salas, eu queria que você tivesse muito cuidado também para garantir a segurança das nossas crianças. As nossas crianças, elas têm que ter o quê? Segurança. E as crianças são uma grande bênção para qualquer igreja, para a minha, para a sua, mas devido à sua curiosidade e energia, elas têm um pique exagerado em relação ao dos adultos. Frequentemente elas acabam o quê? Coitadas, entrando em perigo. Portanto, todo cuidado deve ser tomado para que nós possamos garantir segurança nas nossas salas da escola sabatina, no berçário, onde que tem criança, tem que ter cuidado. Instale tampas protetoras nas tomadas, principalmente das crianças menorzinhas, porque elas em casa e na igreja podem querer o quê? Enfiar o dedinho na tomada. Agora, um outro assunto que nós vamos introduzir com essa fala. Todas as salas dos jovens, adolescentes e semelhantes devem possuir, se possível, vidros para que a visão de quem está de fora seja o quê? Completa de quem está de dentro. Para ficar vigiando, não necessariamente para ficar vigiando, mas para vigiar sim em alguns contextos. O lado de dentro é possível ser visto do lado de fora nestas salas. Se você não tem uma porta de vidro, tenta pelo menos instalar um pedacinho da porta que seja de vidro. Nós temos isso nas nossas escolas. Às vezes a porta é de madeira e tem um pedacinho que é de vidro. Se não, tem que ter sempre alguém vigilante. Sabe por quê? Porque infelizmente no mundo acontece um negócio muito triste e tem acontecido em algumas das nossas igrejas, que é o assédio. E nós temos que prevenir isso nas nossas igrejas. As crianças, os adolescentes, eles exigem cuidado contra o abuso ou o assédio. E, infelizmente, isso às vezes acontece até dentro das instituições religiosas. Proteção de crianças, adolescentes contra abuso ou assédio sexual é obrigação dos líderes e dos membros da igreja. A igreja está muito preocupada com isso. A prevenção consiste em medidas simples, mas que exigem organização e comprometimento com o bem-estar dos pequenos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Evite que um adulto fique sozinho em uma sala fechada com uma criança, se não for o quê? O pai ou a mãe dessa criança. Isso tem que ser uma regra na sua igreja. Uma criança sozinha não pode ficar com um adulto em uma sala trancada, uma sala que ninguém está vendo o que está acontecendo dentro, se não for o papai ou a mamãe dessa criança, seja qual for o adulto. Essa é a regra que a igreja está pedindo. Nunca tenha uma pessoa sozinha dentro de uma sala ou dentro de um banheiro com uma criança. Instale portas de vidro, permitindo a visão de fora para dentro. Aquilo que eu acabei de falar na salinha das crianças. Pelo menos uma vez por ano, realize programas na sua igreja, tratando desse assunto. Assédio sexual, assédio contra crianças, contra adolescentes, o abuso, nós temos que cuidar muito com isso. E outro detalhe, jamais acoberte das autoridades policiais casos de abusos ocorridos no ambiente da igreja. Trate primeiramente com o pastor e com a associação. Se isso acontecer, isso é crime. Nós não podemos acobertar um crime. Jamais acoberte das autoridades policiais. Primeiramente, chame o seu pastor, trate com ele e vá atrás daquilo que é o certo a ser feito, correto? Outro detalhezinho que nós temos que cuidar são com os banheiros. Os banheiros também têm situações que causam riscos para nós. Por exemplo, algumas situações de riscos que precisam ser cuidados.
tanto na manutenção e limpeza quanto no uso dos banheiros. Substâncias químicas perigosas não podem ser colocadas embaixo das pias dos armários acessíveis. Não pode colocar cloro no lugar embaixo. Por quê? Porque corre o risco de entrar uma criança e o quê? Até mesmo ingerir aquele produto químico. Verifique as condições, principalmente de fixação dos vasos sanitários no chão. Alguns vasos ficam soltos e corre o risco de quebrar e machucar quem estiver assentado sobre ele. Espelhos, vidros e cerâmicas têm que ser bem instalados. Tem que estar olhando se as cerâmicas que estão instaladas lá no seu banheiro, da sua igreja, elas não estão soltando, porque se saltar e cair alguém, pode também ter um acidente. Outros detalhes com relação a armazenamento de equipamentos e material de limpeza, nós temos que cuidar. Eles nunca podem estar num lugar que não tem tranca, ou cadeado, ou chave. Esses materiais devem estar sempre guardados dessa maneira. E a maioria das nossas igrejas não possui espaço suficiente para guardar todos esses materiais. E esses itens acabam sendo colocados em lugar inadequado. Para que haja segurança nesses lugares, nós temos que cuidar. Prateleiras com materiais inflamáveis em lugares mais altos e sempre trancados, separados dos materiais comuns. Evite deixar materiais combustíveis principalmente próximos aos equipamentos que geram calor, porque o risco de pegar fogo é evidentemente iminente. Por favor, cuide dessas coisas. Você que tem uma cozinha aí na sua igreja, a maioria de nossas igrejas tem cozinha, né? Um junta-panelas, uma hora social. É importante que tenha uma cozinha, mas nós temos também que ter atenção com relação a algumas coisas na cozinha. Ou está orientando, que nem a gente cuida na nossa casa, temos que cuidar na igreja também para evitar riscos. Na cozinha, principalmente de incêndio, né? Tem fogão, corre risco de ter queimaduras, incêndios. Tem objetos cortantes lá na cozinha, facas. Nós temos que ter cuidado que o piso às vezes escorrega, ele molha porque existe a pia para lavar as vasilhas. Muito cuidado, oriente quem trabalha na cozinha para que tenha cuidado. E eu quero encerrar falando sobre o cuidado que nós temos que ter contra roubo. Tem gente que diz para mim assim, é só confiar em Deus. Confiar em Deus é essencial, mas fazer a nossa parte também é importante. Deus nos ajuda, nos abençoa, nos protege, mas nós não podemos o quê? Negligenciarmos aquilo que nós temos que fazer. Portanto, algumas poucas dicas. Muitas pessoas que frequentam a nossa igreja, eles não são membros da igreja. E nós recebemos visitas que às vezes são más intencionadas. Pessoas que têm dependência química, eles entram na igreja e ficam observando os espaços vulneráveis, de fácil acesso para voltar num outro momento. E a prevenção também é de medida simples, mas exige comprometimento e organização de cada um de nós. Muito cuidado, eu peço para vocês, tesoureiros, nunca colocarem no quadro de anúncios valores. Eu já falei sobre isso, estou repetindo porque é muito importante. Uma pessoa mal intencionada, quando vê no quadro de anúncios valores, ela vai o quê? Pode crescer o olho. O que nós temos que fazer nesse contexto? Já disse e vou repetir, do projeto Tesoureiro Nota 1000, cita isso que vocês vão ver. Nós devemos ser transparentes ao máximo com a comissão da igreja, no que diz respeito a entradas gerais de dízimos e ofertas. Não ofertas específicas. Fulano de tal é dizimista, não é? Esse assunto tu trata diretamente com o pastor. Agora, no globalizado, a comissão da igreja não tem problema saber quanto que entrou de dízimo, quanto que saiu. Esse assunto a gente também já trata com vocês há algum tempo. Mas com relação à igreja, essas pessoas que podem ter ido, observado e possam querer voltar para usufruir de alguma coisa, furtar alguma coisa nossa, nós temos que ter cuidado com as portas e janelas, elas devem estar sempre seguras contra arrombamento. Se você tem condição de colocar uma trava atrás da porta antes de sair na porta principal e fechá-la, melhor, quem sabe uma tetra-chave na porta principal e as outras com uma tranca atrás. Muitas de nossas igrejas estão sendo invadidas por pessoas com dependência química. Eu queria só lembrar você que o seguro não cobre sumiço. O seguro só cobre quando tem arrombamento. Ou seja, se alguém tem cópia da chave, deu e alguém pegou, não tem jeito. Para que o seguro cubra, tem que ter uma evidência de que foi arrombado, de que alguém entrou sem ter o quê? Sem a porta ter ficado só encostada, correto? Então, portas e janelas devem ser seguras contra arrombamento. Eu quero te pedir para evitar também deixar equipamentos à vista a quem possa passar de fora. De repente tem uma janela com vidro, lá da rua o indivíduo consegue enxergar, ele vê o videoprojetor lá. Não!
Nós temos que essa janela, então, colocar, quem sabe, uma cortina, alguma coisa, mas evite deixar porque vai o quê? Eu aprendi desde pequeno que o que não é visto não é desejado. Se não estão vendo, não vão estar desejando. Então, evite deixar os equipamentos à mostra para quem passa de fora. Guarde os instrumentos, equipamentos, vídeo projetor, às vezes quando está fixo no teto não tem jeito, mas o notebook você tem como guardar num lugar trancado dentro da igreja, dá mais trabalho para uma pessoa que vai o quê? Que vai estar indo lá. Uma outra situação que muitas igrejas já fizeram, que quem sabe a sua pode fazer, é instalar um sistema de alarmes. Se possível, câmera de segurança, mas pelo menos o sistema de alarmes tem sido muito eficiente. Você vai ter acesso a esse guia, ele é mais completo do que os itens que eu aqui passei, mas eu repito, é muito importante que você discuta isso com a comissão da sua igreja. Pastor, o guia é muito grande, como é que eu vou discutir? Ué, cada reunião, leia uma pauta dessa, são vários itens, lê em 5, 6 reuniões vocês vão ter passado todos os itens. Deus bendiga você, trate desse assunto porque a igreja só tem a ganhar com ele. Nós estamos encerrando a nossa capacitação online. Eu quero agradecer imensamente você que prestou atenção, que anotou, que viu detalhes que você pode melhorar na sua tesouraria. Quero lembrá-lo que nós temos aqui uma equipe à sua disposição. Se surgirem dúvidas, por favor, não fique com elas. Mande para nós um WhatsApp, ligue no nosso 0800. Nós estamos aqui para atender você, para fazer com que o seu ministério aí seja um ministério que faça enobrecer a causa do Senhor. Eu desejo um 2018 abençoado para cada um de vocês, não só no trabalho da tesouraria, mas junto à sua família. Eu desejo que Deus bendiga você, bendiga o seu lar e bendiga a sua igreja. E quero lembrá-lo, não se esqueça não, temos um encontro marcado maravilhoso, dia 14 de abril, no EDESA. Não perca, será uma bênção para você e para a sua igreja. Deus te bendiga.